jovem católico, aquele que realmente pratica, é uma pessoa que tem opinião sobre vários assuntos, principalmente a política, e é um jovem que é radical. O Rio de Janeiro, que recebe o Papa Francisco, vem a ser o estado menos católico do país. O funk passou a vir do asfalto. Ele não tinha mais que passar para a favela para ir para o asfalto. Tinha a versão favela e a versão light. Para que ter a versão favela? Boa noite. O Papa argentino Francisco chega ao Brasil nesta semana em sua primeira viagem oficial desde que assumiu a chefia da Igreja Católica. Com a exceção de um rápido deslocamento previsto para o Santuário de Aparecida em São Paulo, a agenda de Francisco ficará concentrada no Rio de Janeiro. Vários protestos vêm mobilizando o Rio de Janeiro nos últimos dias, especialmente contra o governador Sérgio Cabral. A expectativa é de que milhões de pessoas se reúnam na Orla Carioca para ver o Papa, o que pode resultar em muita confusão. Vamos assistir agora uma reportagem sobre como jovens vêm se preparando para a visita do Papa Francisco ao Brasil. Não é só Aparecida que atrai milhões de católicos todos os anos aqui na Via Dutra. Aqui existe um evento chamado PHN, Por Hoje Não Vou Mais Pecar. Às vezes parece uma espécie de Woodstock católico ali. Então hoje o jovem católico, aquele que realmente pratica, é uma pessoa que tem opinião sobre vários assuntos, principalmente a política, e é um jovem que é radical. Deus fez, né, o homem para a mulher, né? Ela vem aqui para poder abastecer a fé. Sentimos muita sede de Deus. Se deixando mulher com mulher, o pessoal já tá banalizado, já negócio de sexo igual, se misturar aí. Nós não somos favoráveis a um ato homossexual, porque está mais que sabido por todos nós dos riscos que isso traz à vida, à sobrevivência do ser humano. Quantas vezes eu precisei esperar 1, 2, 3 meses para uma relação sexual com a minha esposa devido a uma inflamação, devido a uma bactéria? Você tem que se manter, né, antes do casamento. Senão antes do casamento você já experimenta tudo, aí depois do casamento você não vai ser diferente. É claro que nós somos pecadores, nós somos falhos, não é? Mas de todos os modos nós não podemos viver comprometidos com o mal, comprometidos com o pecado. Mas eu tô vendo só a festa aqui, não tô vendo vocês rezarem. Mas nós tava rezando ali agora, só que a segurança tirou nós da grama. Em 1975, o Papa Paulo VI publicou um documento que se chama Evangelii Nuntiandi, sobre a evangelização no mundo contemporâneo. E o próprio bispo da diocese, na época, pediu que o Padre Jonas fizesse um trabalho de catecumenato, ou seja, de ensinamento catequético aos jovens da diocese. Jesus died for somebody's sins, but not mine. O movimento carismático começou nos Estados Unidos em 1967. A partir de um grupo de jovens universitários que traziam o desejo de uma renovação espiritual. Foi uma espécie de resposta, né, da Igreja Católica ao desafio das igrejas pentecostais. Olha, é uma mistura de radicalidade, né, coerência, radicalidade sem ser radicalista, sem cometer exageros, e mesclada com muita criatividade, muita música, bom humor. Acredito que essa alegria é que faltava para nós em décadas anteriores. Acredito na juventude, no brilho do seu amor e na força da sua missão. Bom, eu estou aqui para falar sobre esse assunto com Vera Magalhães, que é colunista da Folha, da coluna Painel, e Luiz Felipe Pondé, que é filósofo e também colunista da Folha. Na mensagem que o Vaticano passou antes da chegada do Papa, amanhã, diz que o Papa vai fazer um discurso pelos mais pobres e pelo fim das desigualdades, ou seja,
É um discurso antenado com o que está acontecendo nas ruas no Brasil. Ele é antenado, mas ele é orgânico com o perfil que o Papa vem desenvolvendo da história dele antes de ser Papa, que é um discurso alinhado com a pobreza, com os humilhados, os ofendidos, como se costumava falar no cristianismo. E então, nesse sentido, não deve ser visto simplesmente como um passo político ou marqueteiro, apesar de que também é um bom marketing. Do ponto de vista político e do clima no Rio de Janeiro, finalmente decidiu-se que o Papa vai encontrar com a presidente Dilma, com o governador Sérgio Cabral do Rio e o prefeito Eduardo Paes no Palácio Guanabara, que é no centro do Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Certamente o Papa vai ouvir Kanzian e ele também fará um trajeto ali pelo Leme, por Copacabana, onde se espera uma grande concentração não só de fiéis, mas também de manifestantes de todo tipo. Agora, em relação a Dilma... Ela deve ter poucos momentos de exposição pública, realmente. Esse encontro com o Papa deve ser num lugar mais fechado. É interessante ver como essas manifestações contribuíram também para um certo recato dos políticos nessa hora de querer surfar na onda do Papa. Sim. Se você lembrar, na morte do João Paulo II, no velório, foram para lá Fernando Henrique Cardoso, Lula, ex-presidente José Sarney, Renan Calheiros, Severino Cavalcante, que era presidente da Câmara na época. Todos foram num grande voo ali para falar tchau para o Papa. Agora você não vê ninguém se credenciando para aparecer do lado dele ou ter o seu pé lavado pelo Papa, porque não está com clima para isso. O Papa só lava pé de doente, né? Pobre, não de rico. Bom, e a gente vai assistir agora uma reportagem feita pelo colunista Chico Sá, no Rio de Janeiro, que é o estado menos católico do Brasil. O Rio de Janeiro, que recebe o Papa Francisco, vem a ser exatamente o estado menos católico do país. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Enquanto no Brasil inteiro temos 64% de católicos, aqui no Rio isso cai para 45,8%. Ao que você atribui isso? Por que aqui tem menos católicos? O que você acha que determina isso? O Rio é mais descontraído? Qual é a tua avaliação assim dele? Pô, meu querido, olha só, eu não tô pra falar de religião nesse momento. Tá uma cachaçinha agora, hein? É o que? A farra, a vida do carioca? É a farra, a bebida e o descrédito. Eu te digo que a minha mãe, como uma exímia católica, já falecida, mas uma exímia católica, ela não aprovaria eu estar dançando funk no meio da rua. Eu acho que nós chegamos no maior grau assim, de liberdade. I like Honda. Honda. A que você atribui isso? Ao modo de vida do carioca? O que você acha que... Maravilhoso. A gente vive muito bem, se diverte. Sem precisar ser tão católica assim, né? Mas tem que ser um pouquinho, né? Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Qualquer tema é capaz de dar samba. Por exemplo, o Papa tá vindo aí segunda-feira, o Papa da samba. Por que não? Ô saravá, bebo papo e tudo mais, vê se larga da minha vida, me deixa em paz. Ô saravá, bebo papo e tudo mais, vê se larga da minha vida, me deixa em paz. Aí a gente segue. Pois é, amigos, como vimos, nem aquele lá de cima consegue explicar direito, decifrar os mistérios que fazem do carioca e do fluminense no geral um ser mais descontraído e longe do catolicismo. Por isso, meu xará, meu caro Papa Francisco, eu vou ficando por aqui, ajoelhado, devoto a Santo Agostinho, o meu filósofo católico predileto, dizendo assim: Senhor, livrai-me das tentações, mas não hoje. Senhor, livrai-me das tentações, mas não na Lapa, por favor. I would like you to teach me one more thing in Portuguese.
How do you say goodbye? Tudo de bom pra você. Tudo de bom pra você. Pra você. Pra você. Tudo de bom pra você. O Datafolha fez uma pesquisa a propósito da vinda do Papa e há uma queda significativa aí nos últimos 20 anos, praticamente, do número de católicos no Brasil, né? O percentual caiu de 75% para 57%. É ainda a religião preponderante, 57% são católicos, atrás vem com 19% os evangélicos pentecostais. Esse movimento aí, se a gente observar, na realidade, alguns poderiam dizer que é trocar 6 por meia dúzia, porque você sai da Igreja Católica e vai para os evangélicos. Exato. Então, o cristianismo, como religião, ela continua sendo a mais importante do país, sem dúvida. Só troca de time, mas o esporte é o mesmo. E tem uma coisa curiosa na pesquisa que mostra que talvez esses tenham trocado ou que tenham ido para religiões que não a católica, eles se mostram bem mais conservadores que os católicos em questões polêmicas. Por exemplo, contra a legalização da união entre casais homossexuais. Entre os católicos são 36, entre os evangélicos pentecostais 63 e entre evangélicos não pentecostais 68. E é interessante porque na origem as igrejas pentecostais, como a gente fala, Assembleia de Deus, que é a mais antiga que tem, ela não nasceu com um perfil necessariamente conservador nesses assuntos. Mas nos Estados Unidos ela foi assumindo isso, rearmamento moral, apoiou o Reagan, depois o Bush. Aqui no Brasil, acho que tem uma questão mais específica que é a seguinte: a Igreja Católica, ela teve 30, 40 anos de aproximação de movimentos de esquerda. Teologia da libertação, como a gente fala. O resultado é que a Igreja Católica tem uma base teológica, inclusive de professores e teólogos, mais próximos a questões consideradas progressistas. Enquanto que os evangélicos, né, ou os protestantes evangélicos no país, normalmente eles vêm de uma classe social média baixa, que tende a ser bastante conservadora, certo? Muito voltada para os seus problemas pessoais, entendeu? É interessante a gente esperar para ver qual vai ser o discurso político do Papa, porque essa ala que o Pondé se referiu, da igreja mais à esquerda, da teologia da libertação, está com uma certa esperança de que ele resgate essa ligação com a esquerda, mas não, eu acho que isso não deve acontecer, porque esses valores sociais que esse Papa prega, eles têm mais a ver com o trabalho pastoral dele e não com uma questão doutrinária à esquerda. Do ponto de vista doutrinário, ele não é diferente dos papas que o antecederam. Vamos ver como é que vai ser esse recado político dele. One, two, three. Very happy to see the boat. I cannot explain it. I'm just too excited. So at that time I met Pope Benedict. Now it's the new Pope, Pope Francis. I think he will make so many good things for the church. O Brasil inteiro chegaram jovens do mundo inteiro para essa semana prévia. It's very far from our country, but we decide we will go and participate. Então está todo mundo feliz, a paróquia está em polvorosa. Well, I cannot say that it is easy to be a Catholic in a country like Iraq. For example, there was a terrorist attack on our church. I was there, me and my father. Christians have been attacked several times in Iraq, not only once. So we are struggling and we are surviving, thanks God. You feel something inside also. I don't know how to explain. That's where we how to call some of the spirit flowing the whole body, and also the one you're doing dance. Samba? Samba. I love it because in my country we don't have like this. Foi uma grata surpresa, porque nós queríamos mais a diversidade mesmo, né? Experimentar a diferença, e isso é uma riqueza.
ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك. A 14ª Jornada Mundial da Juventude vai marcar a primeira visita do Papa Francisco ao Brasil. O Folhacóptero vai levar você a um sobrevoo aos principais pontos que serão visitados pelo Papa. Nosso roteiro começa amanhã, com a chegada do Pontífice ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o Papa se reúne com a presidente Dilma no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, e depois se dirige ao Palácio Sumaré, onde ficará hospedado. Na manhã de quarta, dia 24, o Papa sai do estado do Rio de Janeiro e viaja de helicóptero para o Santuário Nacional de Aparecida, no estado de São Paulo. É lá que o Papa Francisco terá seu primeiro contato com os católicos brasileiros e vai celebrar uma missa. De volta ao Rio, na quinta, dia 25 e na sexta, dia 26, o Papa fará encontros com fiéis na praia de Copacabana, zona sul da cidade. Nos 2 dias, ele vai descer de helicóptero no Forte de Copacabana e seguir de papamóvel pela orla até a Praia do Leme, onde ficará o palco no qual o Papa Francisco irá discursar. No sábado, dia 27, e no domingo, dia 28, as atenções se voltam para Guaratiba, zona oeste do Rio. Aqui, a área de uma fazenda está sendo preparada para receber 2 milhões de jovens que irão se encontrar com o Pontífice. Na manhã de domingo, em um palco construído especialmente para o evento, Papa Francisco celebrará a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude no Brasil. A internet também ajuda muito, fui descoberta na internet e hoje é meu maior meio de comunicação com os fãs. 3 anos atrás ela estava ganhando R$600 como estagiária da Vale. Hoje o show dela pode chegar a R$120 mil.